Bom dia. Você tem encontrado dificuldades em discernir aquilo que Deus tem falado para você? Por algum motivo você não tem conseguido talvez entender ou compreender os momentos, as estações, aquilo que Deus tem gerado sobre a sua vida? No devocional de hoje eu quero compartilhar a história de um homem que é muito conhecido, a história de Jó, mas eu quero ir lá para o finalzinho, onde começa o seu processo de restituição. Você conhece a história de Jó? Jó foi marcado por muita luta, muita destruição, perda de família, perda de bens, posses, tudo mais. Jó perdeu tudo, exceto a fé no Senhor. E olha que maravilhoso que está escrito aqui, no capítulo de número 42 do livro de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes a mim: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? E na verdade eu te respondi: falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Olha só que maravilhoso. Jó, mesmo que ele ainda não havia passado pelo processo de restituição de tudo aquilo que a história nos conta, mesmo que ele tenha perdido tudo, o Senhor o abençoou ainda sobremaneira, abundou sobre ele todas as coisas, restituiu mais do que ele havia perdido. Mas esse momento tem uma grande chave aqui e eu quero deixar isso para que você possa, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Jó fala que no meio de todo o processo, quando ele compreende, começa a ouvir a voz de Deus, no meio de toda aquela bagunça, ele para de tentar compreender e entender humanamente o porquê ele estava passando por aquilo, para de escutar a voz daqueles amigos que estavam ali tentando punir, colocar um peso sobre a vida dele. E ele fala assim: ó Senhor, eu bem sei que tudo, absolutamente tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ele lembra de uma pergunta que o Senhor fez para ele lá em Jó 38. Ele fala assim, ó: quem é este que sem conhecimento, Deus perguntando para ele, né? Quem é este sem conhecimento que encobre os meus planos? Falando que Jó não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, e mesmo assim estava tentando encobrir o plano por não conhecer e não compreender o tamanho do propósito a qual o Senhor havia estabelecido sobre a vida dele, mesmo que embora o processo atual na vida dele naquele momento estava sendo muito doloroso. E ele responde: na verdade eu falei do que eu não entendi, porque são maravilhosas demais as tuas coisas para mim, Senhor, e eu definitivamente não conhecia. Por tantas vezes, meus irmãos, nós somos assim também. Passamos às vezes por lutas, talvez menores, maiores, ou da mesma estatura, digamos assim, das lutas de Jó, e pelo fato de nós tentarmos compreender humanamente aquilo que nós estamos vivendo, nós não compreendemos o agir de Deus, a forma com que Ele está trabalhando. Ele relata aqui no versículo 2 do 42 que nós lemos que ele sabe que tudo, ele naquele momento reconhecia que tudo o Senhor podia. E essa pergunta que o Senhor faz para ele é algo que mexe muito comigo quando eu leio. E ele fala que na verdade ele falava de coisas que ele não entendia, porque mesmo que estava sendo tão difícil a vida dele, as coisas que o Senhor tinha preparado para a vida dele eram muito mais maravilhosas, ele usa, que é maravilhosa demais para que eu possa entender e compreender. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Eu não sei o tamanho dessas lutas, das suas dores, das angústias que você tem passado, qual é o tamanho da tua ferida dentro do teu coração, da tua alma, mas eu sei que, assim como na vida de Jó, assim como na vida de tantos outros exemplos que nós temos nas Escrituras, as coisas de Deus ainda continuam sendo maravilhosas demais para nós compreendermos. Entenda que melhor é o fim das coisas do que o começo. Entenda que a vontade de Deus, ela não é somente boa e ela não é somente agradável, mas a vontade de Deus é perfeita. Preciso que você entenda nessa manhã que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo seus propósitos. Preciso lembrar você aqui que Deus amou tanto esse mundo que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preciso lembrar você aqui que no meio das dores, da angústia, da insatisfação que por vezes nós nos encontramos, existe o amor de um Pai que, mesmo que não pareça, ou Ele não apareça até então, como esteve fazendo aqui na vida de Jó, Ele está cuidando de todas as coisas, e aquilo que Ele está fazendo na sua vida você ainda não pode ver, ainda não pode compreender, mas eu posso garantir através da palavra que é maravilhoso o que Deus está gerando na sua vida. O seu papel e o meu papel é somente permanecer, nos mantemos firmes, firmados com a nossa fé no Senhor, porque no momento oportuno, assim Ele não somente nos honrará, mas restituirá e nos alinhará com todo o plano eterno. Pensa nisso, viu? Que essa mensagem possa adentrar no seu coração e possa ir ministrando você ao longo desses dias, ao longo do final de semana, que essa mensagem, você não esqueça ela assim que rolar a tela para cima ou para baixo, mas que ela venha fazer morada no seu coração e você tome como sua essa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nesta manhã, Senhor, diante da Tua presença. Estamos aqui gratos, Pai, por mais uma semana concluída, Senhor. Semana de dias úteis, sabemos. Eu, por exemplo, trabalho nos finais de semana também, Senhor. As empresas trabalham. Sabemos que todos os dias são úteis na Tua presença, principalmente quando falamos dos assuntos de eternidade, Pai. Hoje falamos aqui do tamanho dos Teus planos, Pai, do quão maravilhosos são, que nós não podemos mensurar, Pai. Às vezes nós tentamos compreender com nossos pensamentos, com a nossa inteligência, com a nossa cognição, Senhor, com o nosso intelecto. E nós não podemos, Senhor, não conseguimos mensurar. Por isso nós queremos entregar a nossa confiança ao Senhor.
Mesmo que por tantas vezes nós passemos por dores, por lutas, por insatisfações, Pai, nós não queremos medir aquilo que nós estamos vivendo pelas nossas opiniões, mas nós queremos medir pelas Tuas palavras, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Paizinho, isso esteja vivo nos nossos corações e que em momento algum nós nos sintamos fortes o suficiente para tentar definir aquilo que tem preparado para as nossas vidas, Pai. Mas que a nossa dependência seja total no Senhor e que nós vivamos em nome do Senhor Jesus cada uma das promessas assim que nos foi prometido. Assim nós oramos, te louvamos, te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e que essa mensagem possa encontrar uma morada especial no seu coração. Faça das palavras de Jó as tuas palavras. Lembre-se que ele falou: bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. São maravilhosas as coisas que Deus tem preparado para sua vida. Deus abençoe.